Você já se sentiu um fracasso? Já teve medo de tentar algo novo, de seguir um sonho, simplesmente porque falhar parece mais doloroso do que nunca ter tentado? Você não está sozinho. E mais do que isso, esse medo tem raízes profundas. Ele não é apenas um sentimento passageiro. É uma sombra que vive dentro de você. Uma sombra que Carl Jung, um dos maiores pensadores da psicologia moderna, passou sua vida tentando compreender. Carl Gustav Jung enxergava o ser humano como uma alma complexa cheia de contradições. Para ele, fracasso não era apenas um resultado negativo. Era um reflexo da luta entre o que você mostra ao mundo, seu ego, e o que você esconde, inclusive de si mesmo, a sua sombra. Na visão junguiana, o fracasso é muito mais do que um obstáculo. É uma oportunidade brutal, mas necessária de crescimento. Ele te obriga a olhar para dentro, te força a confrontar verdades que você evitou por uma vida inteira. Jung dizia: ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Isso significa que você só cresce de verdade quando encara suas falhas, suas inseguranças, seus medos, e o fracasso é o espelho perfeito disso tudo. A sombra, para Jung, representa tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos. Medos, desejos reprimidos, traços de personalidade que consideramos ruins ou inadequados. É o que escondemos porque achamos que não será aceito, nem por nós, nem pelos outros. O fracasso tem o poder de revelar essa sombra. Quando você falha, seu orgulho despenca. O ego se sente humilhado. E nesse momento, você tem duas escolhas: fugir, negar a dor, ou olhar com coragem para aquilo que foi exposto. Vivemos numa cultura que glorifica o sucesso e trata o fracasso como um pecado. Desde cedo, somos ensinados a competir, a vencer, a sermos os melhores. Mas pouco se fala sobre como lidar com as derrotas. Nas redes sociais, todos parecem ter uma vida perfeita. Empreendedores de sucesso, corpos esculturais, relacionamentos de cinema. Isso nos pressiona a esconder nossas falhas e, pior ainda, a nos envergonhar delas. Mas Jung nos ensina que o caminho da individuação, ou seja, o caminho para se tornar quem você realmente é, passa justamente pela integração do que foi rejeitado. O fracasso pode ser interpretado, então, como uma quebra necessária da armadura do ego. Ele desestrutura aquilo que você pensava ser e abre espaço para o que você verdadeiramente é. Imagine alguém que sempre se viu como inteligente e bem-sucedido. De repente, perde o emprego, fracassa num projeto. Isso não é só uma perda externa, é um abalo interno. O ego entra em colapso. Mas é nesse colapso que uma nova identidade pode emergir, mais real, mais alinhada com o self, o centro da psique, na teoria junguiana. Carl Jung escreveu: o encontro com a própria sombra é um processo angustiante, mas essencial. Ele nos traz a possibilidade de sermos inteiros. O fracasso é um desses encontros. Ele dói, mas ele cura, se você permitir. Jung não via o fracasso como o fim de uma jornada. Ele o enxergava como um chamado, um sinal de que há algo dentro de você pedindo para ser visto, compreendido, transformado. Quando você falha, a primeira reação costuma ser: eu não sou bom o suficiente. Mas e se na verdade o fracasso estiver dizendo: você está tentando viver uma vida que não é sua, você está preso a um personagem? Na psicologia analítica, Jung estudou mitos e histórias ancestrais que trazem o arquétipo do herói. E o que ele descobriu? Que todos os heróis fracassam em algum momento. Todos caem. Mas essa queda é parte essencial da transformação. O fracasso é o chamado para a aventura, como dizia Joseph Campbell, discípulo de Jung. A jornada de autoconhecimento
só começa quando o herói é obrigado a sair de sua zona de conforto. Pense agora em sua própria história. Em vez de ver o fracasso como uma vergonha, tente vê-lo como um capítulo, um ponto de virada, um convite brutal, mas sincero para uma nova versão de você. Muitos dos grandes nomes da história fracassaram repetidamente antes de encontrarem seu caminho. Mas o que os diferenciava não era a ausência de fracasso, era a capacidade de aprender com ele. O perfeccionismo é, muitas vezes, o maior aliado do medo de fracassar. Ele te faz acreditar que tudo tem que estar perfeito antes de agir, que você precisa estar pronto. Mas, como diria Jung, a perfeição não é humana, ela é uma ilusão do ego. O crescimento real está na imperfeição, no tropeço, na queda. Integrar o fracasso na sua história é aceitar a própria humanidade, é caminhar com a sombra em vez de tentar destruí-la. Jung afirmava que quanto mais você nega a sombra, mais ela te controla. E isso inclui o medo do fracasso, a vergonha da queda, o sentimento de impotência. Mas quando você a reconhece e acolhe, ela deixa de ser uma ameaça, passa a ser uma aliada, uma fonte de energia bruta que pode ser lapidada em coragem, autenticidade e força interior. Nesta primeira parte, vimos que o fracasso, segundo Carl Jung, é um espelho poderoso que reflete o que há de mais profundo em nossa psique. Ele expõe a sombra, quebra o ego e nos convida a crescer de verdade. Mas o mais importante, ele é parte essencial do processo de nos tornarmos quem realmente somos. Na próxima parte, vamos explorar como o medo do fracasso se forma, como ele nos aprisiona e como podemos começar a nos libertar dele com base nos ensinamentos de Jung. Prepare-se para mergulhar ainda mais. Você já parou para se perguntar: por que eu tenho tanto medo de falhar? De onde vem esse pânico de ser julgado, essa paralisia antes de tentar algo novo? Não é só insegurança, é algo mais profundo, algo que está enraizado na sua mente desde a infância, talvez até antes. Carl Jung nos mostra que o medo do fracasso não nasce no presente, ele é uma construção psicológica, uma prisão invisível que você mesmo ajuda a sustentar. Jung entendia o medo como um mecanismo de defesa do ego, e o ego, para ele, é uma espécie de máscara que usamos para interagir com o mundo. É a parte de nós que quer ser aceita, valorizada, admirada. Mas o ego é frágil, ele se assusta com tudo que ameaça sua imagem de controle e competência. Por isso, o fracasso é um golpe direto nele. Não é o fracasso em si que dói, é o que ele faz com a nossa identidade. O medo, então, se torna um escudo. Só que, em vez de nos proteger, ele nos prende. Jung introduziu o conceito de complexos, padrões emocionais inconscientes formados por experiências passadas, geralmente na infância. Se você cresceu ouvindo que errar é algo vergonhoso, que precisa ser perfeito, que não pode decepcionar, então desenvolveu um complexo ligado ao fracasso. Esse complexo age como um programa rodando em segundo plano. Você pode até racionalmente querer tentar algo novo, mudar de carreira, começar um negócio, terminar um relacionamento tóxico. Mas o complexo aciona o alarme do medo, e você recua. Jung dizia: até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Quantas vezes você já disse: não deu certo porque não era para ser? E se na verdade foi o medo inconsciente que te impediu de tentar de verdade? O medo do fracasso distorce sua autoimagem. Ele te convence de que você é menos capaz, menos merecedor, menos preparado do que realmente é. Isso gera um ciclo vicioso. Você não tenta por medo de errar. E quanto mais evita, mais acredita que não consegue. Jung acreditava que o autoconhecimento é a chave para romper esse ciclo. Não basta querer vencer o medo. É preciso entender de onde ele vem, como ele age e qual papel ele cumpre na sua psique. Outro conceito fundamental de Jung é o da projeção. Tudo aquilo que não aceitamos em nós mesmos, tendemos a enxergar nos outros.
Se você reprime sua insegurança, por exemplo, pode começar a ver todos à sua volta como críticos, arrogantes ou julgadores, mesmo que eles não sejam. Quando você projeta seu medo nos outros, o mundo passa a parecer perigoso. Você acredita que será ridicularizado, rejeitado, humilhado. E isso só alimenta o medo de fracassar. Esse medo se originou lá atrás, talvez num erro na infância que virou trauma, numa crítica que te marcou, num ambiente onde errar não era permitido. Mas agora, adulto, você tem o poder de ressignificar. Jung não acreditava em negar ou eliminar os traumas. Ele falava em integrar, em reconhecer que eles fazem parte da sua história, mas não precisam ditar seu futuro. O medo deixa de te controlar quando você o encara com consciência. Um dos grandes alimentadores do medo moderno é a comparação constante. Vivemos em um mundo onde estamos sempre nos medindo pelos padrões alheios. Vemos apenas o sucesso dos outros, sem enxergar seus bastidores, seus fracassos, suas lutas, seus medos. Jung acreditava que cada indivíduo tem um caminho único de individuação. Comparar este caminho com o de outra pessoa é o mesmo que comparar uma montanha com um mar. São naturezas diferentes. O medo nasce quando você tenta viver um destino que não é seu. É importante entender, o medo do fracasso é uma forma da sua mente tentar te proteger. Ele diz, não faça isso, vai dar errado, você vai se machucar. E sim, a intenção é boa, evitar a dor, mas o custo é altíssimo. Você evita também o crescimento. Jung via o medo como um sinal, um convite para investigar, para perguntar, do que exatamente estou com medo? O que estou tentando proteger? E mais profundamente, será que é isso que eu quero proteger? Ou é isso que eu preciso libertar? O primeiro passo para vencer o medo do fracasso, segundo Jung, não é a ação, é consciência. Você precisa conhecer suas estruturas internas, precisa observar seus pensamentos, seus gatilhos, seus padrões. Medite, escreva, faça análise, reflita sobre o que te paralisa, dê nome ao que te assusta. Porque, como Jung dizia, aquilo que você nomeia, você começa a transformar. Enfrentar o medo não é se livrar dele, é agir apesar dele. Jung não prometia uma vida sem dor ou medo, mas acreditava que podemos viver com significado, mesmo com as sombras, especialmente com elas. O medo do fracasso é uma sombra, e toda sombra quer ser vista. Quando você a encara, ela perde o poder. Quando você a ignora, ela cresce. O medo do fracasso é muitas vezes mais paralisante do que o próprio fracasso. Ele é uma construção do ego, alimentado por traumas, comparações e complexos inconscientes. Mas Carl Jung nos mostra que há um caminho para a liberdade. Tornar o inconsciente consciente. Olhar para a sombra com coragem. Questionar as histórias que nos contaram e que passamos a contar para nós mesmos. Na próxima parte, vamos explorar como transformar esse medo em força. Como integrar a sombra, seguir o processo de individuação e usar o fracasso como combustível para a verdadeira transformação pessoal. Até aqui falamos sobre como o fracasso revela nossa sombra e como o medo, muitas vezes inconsciente, é o que nos impede de avançar. Agora é a hora de dar um passo a mais, de transformar tudo isso, de olhar de frente para o medo, integrá-lo e convertê-lo em força. Carl Jung chamou esse processo de individuação, a jornada para se tornar quem você realmente é. Na psicologia analítica, individuação é o processo de unificação dos diferentes aspectos da psique, consciente e inconsciente. É a integração da sombra dos complexos dos arquétipos. É o caminho que leva você de uma identidade superficial, baseada no ego, para uma existência autêntica, centrada no self, o verdadeiro eu. E o curioso é que esse processo não começa na conquista, mas sim na crise, na queda, no fracasso. O momento em que tudo parece ruir é, na verdade, o ponto de partida da sua transformação. Jung era fascinado pela alquimia. Para ele, o processo alquímico era uma metáfora perfeita para o desenvolvimento psicológico. O alquimista pega um metal impuro, assim como nossos traumas, medos, falhas, e por meio do fogo e da transformação o converte em ouro. O fogo, nesse caso, é o fracasso,
é o desconforto, a dor, o medo que sentimos ao enfrentar nossa própria sombra. Mas se tivermos coragem de passar por ele, o que encontramos do outro lado é ouro psicológico, autoconhecimento, força interior, clareza. O ouro que você procura não está em outro lugar, mas na caverna que você teme entrar. Essa frase, muitas vezes atribuída a Joseph Campbell, mas inspirada diretamente nas ideias de Jung, resume tudo. Aquilo que você mais teme, fracassar, ser rejeitado, se sentir pequeno, guarda, na verdade, a sua maior chance de crescimento. Mas como na prática fazer isso? Como integrar a sombra e transformar o medo? Primeiro, é preciso identificar o que você está evitando. Quais são os medos que te paralisam? Quais partes de você mesmo você rejeita ou esconde? Faça uma lista. Seja brutalmente honesto. Esse passo exige coragem. A sombra não é algo a ser eliminado, mas compreendido. Aceitar que você tem medo, que sente inveja, raiva, insegurança, não te torna fraco, te torna humano. Jung dizia que nenhuma árvore pode crescer ao céu sem que suas raízes alcancem o inferno. Escreva, reflita, pergunte a si mesmo: o que esse medo quer me dizer? O que ele está tentando proteger? Essa prática é poderosa. Quando você cria consciência sobre o medo, ele perde o poder destrutivo e passa a colaborar com você. Jung valorizava os símbolos. Tente representar sua sombra de forma concreta. Desenhe, escreva, sonhe com ela. Dê forma ao que te assusta. Isso permite que você lide com o medo não mais como um monstro oculto, mas como uma parte compreensível de si. Imagine alguém que fracassou ao abrir seu próprio negócio. A sombra que emerge pode dizer: você é um fracassado, nunca vai conseguir. Integrar a sombra seria reconhecer esse sentimento, entender de onde vem, talvez de uma crítica na infância, de uma autocrítica exagerada, e dizer: sim, eu falhei, mas isso não define quem eu sou. Isso me ensina, me fortalece, me revela. Quando você integra a sombra, o medo deixa de te bloquear e começa a te impulsionar. A energia que antes você gastava evitando fracassar, agora é usada para crescer, criar, arriscar. Jung dizia que aquilo que você mais precisa está onde você menos quer olhar. Se você tem medo de falar em público, talvez ali esteja o talento que você nunca ousou explorar. Se tem medo de começar algo novo, talvez ali esteja o seu verdadeiro caminho. O medo não é um inimigo. Ele é um guia. Basta você aprender a escutá-lo de outro jeito. Jung via os sonhos como uma ponte direta entre o consciente e o inconsciente. Muitas vezes, nossos medos aparecem nos sonhos em forma de símbolos, monstros, labirintos, quedas, perseguições. Observar e interpretar seus sonhos é uma forma poderosa de entender a sua sombra. Se você sonhar repetidamente com fracasso, com rejeição, com quedas, pergunte-se: o que estou evitando ver na vida real? Seu inconsciente tenta te mostrar algo que precisa ser integrado. Jung nunca prometeu um caminho fácil. Pelo contrário, ele dizia que o processo de individuação exige dor, mas é uma dor que cura, que liberta, que transforma. Quando você aceita fracassar, aceita cair, aceita errar, você se torna livre. Livre da necessidade de parecer perfeito, livre da armadura do ego, livre para viver de forma verdadeira. Transformar medo em força não é mágica, é uma escolha. Todos os dias você pode escolher olhar para dentro ou continuar fugindo. Pode escolher repetir os padrões ou quebrá-los. Pode escolher viver dominado pelo medo ou transformar o medo em direção. Jung nos ensinou que o verdadeiro herói não é aquele que nunca fracassa, é aquele que fracassa e volta mais forte, que olha para sua escuridão e não se rende, que aceita que ser inteiro é muito melhor do que parecer perfeito. Integrar a sombra é o passo mais importante para transformar sua realidade.
Ao fazer isso, você transforma o medo de fracassar em combustível para crescer. Você deixa de ser prisioneiro do ego e passa a viver guiado pelo self, seu verdadeiro eu. Chegamos ao momento mais decisivo dessa jornada. Depois de mergulhar nas profundezas da sombra, confrontar os medos mais escondidos e compreender como o fracasso é um mestre disfarçado, é hora de falar sobre transformação. Não uma mudança superficial, mas uma verdadeira reprogramação da mente. Aquela que acontece quando você deixa de ser movido pelo ego e começa a ser guiado pelo seu eu mais profundo. Jung chamava isso de viver em direção ao self, a essência autêntica do ser. Durante toda a vida, somos condicionados a responder aos fracassos de maneira defensiva. A sociedade ensina que errar é algo a evitar, que cair é motivo de vergonha, que o sucesso está reservado apenas para os fortes. Mas essa visão é míope. Ela ignora uma verdade fundamental. Tudo o que você precisa para transformar sua realidade já está dentro de você, esperando ser reconhecido. Reprogramar a mente começa exatamente aí, no momento em que você escolhe parar de repetir histórias antigas e passa a escrever uma nova narrativa, mais consciente, mais verdadeira. Carl Jung dizia que aquilo que não é trazido à consciência age em nossas vidas como destino. Isso significa que, enquanto você não se tornar consciente dos pensamentos que o sabotam, dos medos que o paralisam e das crenças que o limitam, você continuará preso em ciclos repetitivos. Mas, uma vez que você traz luz para esses padrões, o jogo muda. Você deixa de ser refém do passado e passa a ser criador do seu próprio caminho. Sua realidade muda porque a lente pela qual você a enxerga se transforma. Esse processo não é teórico, é visceral. É sentir na pele o desconforto de questionar aquilo que parecia certo. É encarar as emoções que você sempre tentou evitar. É permitir que partes suas, antes rejeitadas, agora sejam ouvidas. Quando você acolhe sua sombra, você começa a compreender que o medo, na verdade, é uma forma distorcida de proteção. Ele tenta te manter seguro, mas, sem consciência, acaba te mantendo pequeno. E aqui está o ponto-chave. Ao invés de lutar contra o medo, você aprende a caminhar com ele, com lucidez, com propósito. Ao olhar para dentro com honestidade, você começa a perceber que muitas das vozes que ecoam na sua mente nem são suas. São ecos do passado. Um pai exigente, uma cultura que valoriza o desempenho mais do que a essência, uma sociedade que recompensa a aparência e não a verdade. Reprogramar a mente é silenciar essas vozes e encontrar a sua, a voz do self, aquela que não grita, mas guia, aquela que não julga, mas revela, aquela que não exige que você seja perfeito, apenas inteiro. E essa integridade começa a se manifestar nas suas escolhas. Você começa a agir não mais por medo de errar, mas por desejo de viver com autenticidade. Você passa a tomar decisões não baseadas no que os outros esperam, mas no que sua alma pede. E aí, algo mágico acontece. O que antes era fracasso, agora vira aprendizado. O que antes era medo, agora vira bússola. Você compreende que errar faz parte do processo de se tornar quem você é, que cair é humano, mas levantar com mais clareza é divino. Jung usava o símbolo da fênix como representação do processo psíquico de renascimento. A fênix precisa ser consumida pelas próprias chamas para renascer. Da mesma forma, você precisa deixar morrer a imagem idealizada de si mesmo, os velhos papéis que não servem mais, os pensamentos que te mantêm acorrentado. Essa morte simbólica pode ser dolorosa, mas é o portal para uma nova vida. Você não será mais movido pelo desejo de agradar ou de ser aceito, e sim pelo impulso de viver de forma verdadeira. Nesse novo estado de consciência, o sucesso ganha um novo significado. Ele deixa de ser um objetivo externo, medido por conquistas ou reconhecimento, e passa a ser uma experiência interna. Sucesso agora é estar em paz consigo mesmo. É sentir que suas ações estão alinhadas com quem você é. É viver com propósito. Você entende que a maior vitória não é vencer o mundo lá fora, mas vencer a si mesmo. Os medos, os condicionamentos,
as ilusões que te impediam de enxergar com clareza. A jornada de reprogramar a mente, segundo Jung, é uma jornada espiritual. É um caminho que exige coragem, paciência e, acima de tudo, compromisso com a própria verdade. Ela não é linear. Haverá recaídas, momentos de dúvida, mas a cada vez que você escolhe continuar, mesmo com medo, você fortalece uma nova trilha neural, uma nova forma de ser. E com o tempo, essa nova versão de si mesmo se torna natural, autêntica, livre. No fim das contas, a verdade brutal sobre o fracasso não é apenas que ele é inevitável, é que ele é necessário. Ele é o convite que a vida faz para que você acorde, para que você se reconecte com o que importa, para que você pare de viver em função de expectativas alheias e comece a viver a partir do seu centro. Carl Jung nos ensina que o sofrimento não é um erro, mas um sinal. Ele aponta para onde há trabalho a ser feito, onde há luz a ser acesa, onde há partes suas pedindo para voltar para casa. Quando você aceita esse chamado, não como um peso, mas como um privilégio, tudo muda. Você descobre que não veio ao mundo para ser perfeito. Veio para ser inteiro. Veio para errar, aprender, crescer e, acima de tudo, viver com propósito. Esse é o caminho da transformação verdadeira, e você está pronto para trilhá-lo.